Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje nós daremos início ao estudo da geometria espacial e começaremos o nosso estudo falando dos poliedros. Atenção! Muitas formas reais encontradas em objetos do cotidiano, embalagens de produto, construções, entre outros, lembram sólidos geométricos, os quais são figuras tridimensionais idealizadas pela geometria. Vejamos algumas fotos de objetos que constituem formas reais, e ao lado de cada uma está desenhada a figura correspondente ao sólido geométrico mais próximo da forma real. Se não, vejamos. Atenção! Nós temos aqui um forno de micro-ondas e ao lado aqui o paralelepípedo retângulo. Pessoal, o forno de micro-ondas lembra sim o formato de um paralelepípedo retângulo. Não podemos afirmar que ele tem um formato exato de um paralelepípedo retângulo, porque, como bem foi dito aqui no texto, os sólidos geométricos são idealizados pela geometria, ok? Temos aqui um globo terrestre que lembra uma esfera, uma lata de atum que lembra um cilindro e uma casquinha de sorvete que lembra um sólido geométrico chamado de cone. Nós vamos ver que existem dois tipos de sólidos geométricos. Os que têm faces formadas por polígonos, que são chamados poliedros, e os que têm pelo menos uma face que seja redonda, por exemplo, né? Que tem aqui o formato de uma circunferência. Então, nesse caso, nós temos os chamados corpos redondos ou sólidos de revolução. Mas vamos começar falando dos poliedros. Atenção! Os sólidos geométricos mais simples podem ser de dois tipos. Nós temos os poliedros, que são sólidos geométricos cujas superfícies são formadas apenas por polígonos planos, triângulos, quadriláteros, pentágonos. Atenção, a palavra poliedro vem do grego antigo. Poli significa vários e edro significa face. Então, poliedro significa que tem várias faces. Pessoal, aqui nós temos alguns poliedros. Vários poliedros convexos e um poliedro aqui que é não convexo, que ele é côncavo, ok? Nós temos aqui o paralelepípedo. O paralelepípedo é um prisma em que todas as bases são retângulos. Ele tem 6 faces, atenção, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas, por ter 6 faces, além do nome paralelepípedo, ele pode ganhar o nome de hexaedro ou hexaedro. Hexa, vocês lembram que significa 6. Aqui nós temos o cubo. O cubo é um paralelepípedo especial em que todas as faces são quadrados. É também chamado de hexaedro regular. Hexaedro porque tem 6 faces e regular refere-se ao fato de todas as faces serem quadrados, ok? Então, se eu tenho um poliedro em que todas as faces são polígonos regulares, esse poliedro também será chamado de poliedro regular. Aqui nós temos um prisma e mais adiante nós vamos definir detalhadamente o que é um prisma. Esse prisma é hexagonal. Hexagonal porque as bases dele são hexágonos e ele tem 8 faces, também pode ser chamado de octaedro. Aqui nós temos uma pirâmide triangular, uma pirâmide quadrangular e este poliedro aqui não tem um nome específico e vocês podem ver que este não é um poliedro convexo. Quando é que um poliedro não é convexo? É a mesma definição de polígonos não convexos. Olha, se eu marco 2 pontos que estão contidos neste poliedro e eu os ligo com um segmento de reta e é possível este segmento de reta ficar fora do poliedro, ele não será um poliedro convexo. Ok, pessoal? Todos os outros são poliedros convexos. Se eu marcar 2 pontos em quaisquer lugares e ligar esses pontos, esse segmento de reta está sempre contido no poliedro. Aqui, ó, é possível ele passar por fora. Então, ele não é um poliedro convexo. Ele tem aqui uma concavidade. Beleza? Atenção, além dos poliedros, nós temos os chamados corpos redondos ou sólidos de revolução. Quando formos estudar detalhadamente cada um deles, eu vos mostrarei por que eles são denominados também de sólidos de revolução, sólidos de
revolução, pessoal. Esse R aqui é minúsculo. Sólidos de revolução. Ok? Nós temos o cilindro, o cone, a esfera, e aqui nós temos um tronco de cone, né? Como se eu tirasse aqui um pedaço do cone, ó. Aí nós temos um tronco de cone aqui. Beleza, pessoal? Com bases paralelas, né? No meu desenho aqui não ficou tão paralelo. Muito bem. Agora nós vamos, nesta aula, começar a estudar o prisma, ok? Vamos aprofundar o estudo do prisma. Atenção! Observe ao lado alguns objetos encontrados em nosso cotidiano. Cada um deles apresenta características comuns, tais como: suas superfícies são constituídas de polígonos, ó, polígono. As faces são poligonais. São figuras geométricas formadas por segmentos de reta. Polígono é uma figura geométrica plana formada por segmento de reta. Aqui, ó, todas as faces são retângulos. E esse aqui nós temos faces retangulares e faces hexagonais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem pelo menos 2 polígonos congruentes contidos em planos paralelos. Pessoal, para ser um prisma, ó, esta é a definição, gente. Ó. Tem 2 polígonos que são congruentes. Ó. Esse polígono aqui da base, aqui embaixo a outra base, é congruente, tem o mesmo formato com as mesmas dimensões. E todos os outros polígonos são paralelogramos. Se o prisma for reto, serão retângulos, tá certo? São paralelogramos ou retângulos se o prisma for reto. Sólidos com essas características são chamados prismas. Então, se eu tenho aqui uma face, atenção, uma face pentagonal, tem uma outra face pentagonal aqui. Claro que o meu desenho aqui feito à mão, ele não fica do mesmo tamanho, mas se essas duas faces forem congruentes, atenção, se essas duas faces forem congruentes e interligadas através de retângulos, ó. Todas as outras faces são retângulos. O desenho aqui dá para ter uma noção, né, pessoal? Não é um desenho muito bom, obviamente. Eu não sou um grande desenhista, mas dá para ter uma noção. Então, todo poliedro nesse formato, que tem duas faces opostas, paralelas e congruentes, e todas as outras faces são paralelogramos, será chamado de prisma. Vamos ver aqui alguns casos para ficar mais clara essa definição. Ó, pessoal, elementos e classificação. Vamos ver quais são os elementos do prisma e vamos classificar estes prismas. Atenção! Considerando o prisma representado na figura abaixo, ó, veja que eu tenho aqui a face A', B', C', D', E', ela é congruente à face A, B, C, D e E. E também são faces paralelas. Nesse caso, essas duas faces, tanto a face A, B, C, D, E como a B', C', D', E', são faces no formato de pentágono. Penta quer dizer 5, vocês lembram bem disso? Quando a nossa seleção brasileira de futebol ganhou o 5º título mundial em 2002, ela recebeu o título de pentacampeã. Né? Penta quer dizer 5. Caso ela venha algum dia, né, no futuro aí ganhar um outro título, acredito que vai demorar, tomara que eu esteja equivocado, ela será chamada de hexacampeã, né? Então, quando tem 5 é penta, 6 é hexa, 7 é hepta, esses são prefixos usados já nos polígonos e vem para os poliedros. Hepta é 7, né? Octa é 8 e assim por diante. Enea é 9 e deca é 10, certo? Bom, aqui eu tenho duas faces opostas paralelas, são chamadas de bases. Ó. Aqui é a base ABCDE e a base A', B', C', D', E'. Todas as outras faces são paralelogramos. A', B', BA, B', C', CB e assim por diante. Eu tenho 5 retângulos. Por isso, essas faces que são paralelogramos são chamados faces laterais. Esses cantinhos são os vértices, pessoal, atenção, isso não vale só para o prisma, vale para qualquer poliedro, ó. Os cantinhos são os vértices, eu tenho os vértices A, B, C, D, E, A', B', C', D' e E', são 10 vértices. E
essas quinas, vamos dizer assim, ó, os segmentos de reta que unem dois vértices, por exemplo, A', B', E', qualquer segmento de reta aqui que está unindo dois vértices nas faces, não pode ser as diagonais assim, são chamados de arestas, ok? Aqui são as arestas. Tem as arestas da base e temos as arestas laterais. Por exemplo, AE é uma aresta da base. A linha A é uma aresta lateral. Então eu tenho faces, vértices e arestas. Esse prisma é chamado de prisma, pode ser batizado como prisma pentagonal. A gente batiza os prismas, a gente dá nome aos prismas pela base. Se a base for um pentágono, será um prisma pentagonal. Se a base for um hexágono, será um prisma hexagonal. Se for um triângulo, um prisma triangular. Se for um quadrilátero, aí nós teremos um paralelepípedo, porque todas as faces serão quadriláteros. Eu ainda posso chamar este poliedro, como ele tem duas faces, que são as bases, e tem 5 laterais, ele tem 7 faces. Então ele pode ser batizado ainda de heptaedro. Ele é um heptaedro, mas além de ser um heptaedro, é um prisma pentagonal. Atenção, pessoal, nós temos aqui alguns exemplos. Os prismas podem ser classificados pelo número de lados, de cada polígono da base, o número de arestas da base, por exemplo. Aqui as arestas da base são 3, então ele é um prisma triangular. E ele pode ser oblíquo, se ele tivesse inclinação, os ângulos não forem retos aqui, ó, e pode ser um prisma reto. Então, reto, se esses ângulos aqui forem retos, se as faces laterais forem retângulos, se tivesse inclinação que esses ângulos não sejam de 90 graus, ele passa a ser um prisma oblíquo. Mas a classificação mais interessante é aqui pela face da base, pessoal. Se a base é um triângulo, ele é um prisma triangular. Se a base é um quadrilátero, ele é um prisma quadrangular. Pessoal, esse prisma quadrangular reto, ele é chamado de paralelepípedo, e nós vamos aprofundar o estudo dele. Paralelepípedo. Retangular ou reto-retangular. Aqui, ó, nós temos também um prisma reto, como a base é um pentágono, prisma pentagonal. Aqui, como a base é um hexágono, prisma hexagonal. Aqui já temos uma base com 7 arestas, já é o prisma heptagonal. Vocês me entenderam, pessoal, essa classificação? Ficou claro? E ficou entendido quando é que um poliedro é um prisma? Ele é um prisma se ele tiver duas faces opostas, congruentes e paralelas. Congruentes porque tem o mesmo formato, com as mesmas dimensões. Todas as outras faces ou são retângulos ou paralelogramos. São chamados de faces laterais, essas duas opostas de bases. Então aí nós estamos diante de um prisma. E o nome do prisma é dado pelo formato da sua base. Fui claro, pessoal? Bom, com esta primeira aula falando aí um pouco sobre os poliedros, corpos redondos e explicando o que é um prisma, nós vamos ficando por aqui com esta aula. Um abraço a todos e até a próxima, onde aprofundaremos o estudo de 2 prismas especiais, o paralelepípedo reto-retangular e o cubo, ok? Até a próxima então, fui!